Eu nunca te pus em roubada, guerreiro. Vem comigo. O que a gente vai ter aqui? Um bom papo. Além disso, comida boa e um ambiente lindo. Vem comigo, vem. Eu não podia deixar 2026 acabar sem falar com vocês um pouquinho mais sobre a sexualidade masculina, feminina. Então eu pensei, vou tirar uma tarde, vou tomar um café bem gostoso, vou chamar um convidado especial. E é ele que eu vou pedir para se apresentar e dizer para vocês qual a formação dele. E aí vocês vão estar com tudo em cima para ouvir o nosso bate-papo. Vamos lá? E aí, Vitor, tudo bom? Doutora, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Vitor, eu sou psicólogo, tenho uma atuação clínica, tenho uma carreira docente também, passando pela graduação em psicologia, agora ênfase na pós-graduação em psicologia, concluindo o mestrado, previsto aí para março, e Fase difícil, né? é uma fase difícil, sendo muito exigente, mas é aquele exigente que nos aprimora, né? Então tem sido um desenvolvimento muito bom. Parabéns, estamos na torcida aí por você. Obrigado. O objetivo desse encontro é nós falarmos sobre a sexualidade do ponto de vista masculino. O Dr. Vitor aborda isso nas terapias, no trabalho dele. E eu, como vocês sabem, vou dominar a vida da guerreira na sua área íntima. Acontece que eu e o Vitor temos uma conexão muito antiga. Se você assistir até o final nossos vídeos, eu vou te contar a historinha. Alerta de Nensim, pega o seu que você vai precisar. Então vamos lá. Minha primeira pergunta, minha questão, que eu quero que o Dr. Vitor nos ajude a entender, o que é a sexualidade, além do ato sexual, Vitor, para o homem? O que é? O que é na cabeça masculina a relação sexual? E depois eu vou falar da mulher. Bom, sexualidade, se a gente fosse colocar como um livro, o ato sexual seria um capítulo desse livro, para a gente entender quão abrangente é esse assunto, que vai falar da identidade da pessoa, de como ela se enxerga no mundo, como ela vive no mundo, e como ela socializa com as pessoas, como ela busca a sua satisfação e a satisfação do outro com quem a pessoa está envolvida, né? Então, o ato sexual, a sexualidade, ela é muito além daquilo que a gente conhece no dito popular. Então, o que a gente tem pesquisado cada vez mais sobre a sexualidade na área da saúde masculina é que não se tem mais aquela noção simplista de meramente penetração, meramente o ato em que o homem tem que estar disponível o tempo todo, que não há um sofrimento nessa área para o público masculino. Então, a gente precisa começar a ampliar os horizontes para entender a multifacetada que é essa saúde sexual masculina. Para você veja que para as mulheres, Vitor, o ato sexual ele é a conexão primeiro. Você não vai para a cama com qualquer pessoa. Primeiro, você tem que estar, ela tem que ter te convencido. Você tem que ter algo que una as duas partes. Para a mulher, isso é muito importante. Ela não pensa numa ocasião única, ela já pensa no relacionamento, no anel na mão. Ela se sente única para aquela pessoa e depois ela quer ter a relação sexual com ela. Quando isso não acontece, problemas, não é assim? E aí, quando a gente fala de problemas, as pessoas sempre ficam preocupadas, né? Ah, mas isso é normal, isso não é, aquilo é normal. E normal é uma palavra que é uma armadilha. Porque quando a gente para observar as questões que trazem prejuízo para o homem, para a mulher, aí que a gente começa a observar os pontos de adoecimento. E então, essa é uma pergunta que procede quando a gente quer entender o que é uma questão de saúde. O que é uma questão de está tudo bem, não está? Será que é o momento que eu precisar de ajuda? Acho até que a gente já está avançando um pouco aí nas próximas perguntas. Essa questão, mas vamos em frente, que não se pode normalizar tudo. Não tem um número X de relações sexuais é normal por semana, não pode. O que é bom para um não é bom para o outro. As duas partes devem ter acordos eficazes. Onde você gosta que eu toque, como você quer que eu pegue, quantas vezes nós vamos fazer isso, como nós vamos repetir isso, onde nós vamos repetir. Isso tudo foge da normalidade. Então, já fomos em frente. Uma questão que eu queria ver com você é como você acha que influencia a relação sexual, a proximidade de um casal, fatores como religião, cultura, a própria geografia em que se vive. Isso é muito diferente entre os povos, entre raças, não é? Sim, influencia total, né? É uma influência total. O ambiente que você cresce, o ambiente que você se desenvolve, como é produzida aquela pequena cultura naquele pequeno ambiente, né? Então, isso vai mostrar padrões que você pode acabar repetindo ou que você pode acabar evitando. Então, como era falado, como era visto o ato sexual na casa onde você cresceu, no ambiente onde você cresceu, como essa questão foi se desenvolvendo e como isso atravessou a sua subjetividade.
Então, a partir daí, você vai ter um desenvolvimento, uma atuação, uma ação que envolve a sua saúde sexual, que é influenciada pelo meio que você conviveu e pelo meio que você convive. Eu convivo com mulheres que sofrem do vaginismo ou da vulvodínia, que basicamente é uma dor intensa na relação. Nós trazemos soluções para elas através de tecnologias, através de injetáveis, e quase todas têm algo em comum: a criação, ou muito repressiva ou totalmente influenciando negativamente. Então, sim, influencia, né? Tudo isso traz um peso grande para a relação. Tá. O meu, uma limonada israelense boa. O homem, o auge da plenitude sexual, o momento do orgasmo, como que é fisicamente e psicologicamente? Deixar claro é que plenitude e auge não são a mesma coisa. Quando a gente fala de auge, a gente está falando do ápice do momento que a pessoa entra ali no prazer máximo, né? Muito vinculado à ejaculação masculina. Claro, eu estou falando do público masculino. Mas a questão da plenitude ela é muito mais ampla. Então ela envolve uma conexão, ela envolve uma profundidade, ela envolve interesse, um movimento de fazer, levar prazer e receber prazer. Então não há uma construção de uma intimidade, de uma plenitude sem uma troca. Então é importante destacar isso: plenitude e o ápice. Embora o ápice vai estar dentro da plenitude. O homem mais ou menos dessa forma. Um momento que se mescla, né, mas são separados, são diferentes. Isso porque tem muito homem que vive buscando prazer, uma plenitude sexual, meramente no ato. E a gente está falando do ato próprio mesmo, porque muitos nem investem e não têm noção da importância de preliminares, por exemplo, do aquecimento ao longo do dia. Então tem muita gente muitos homens acham que isso é perda de tempo, enrolação, que é a mulher que é muito minuciosa, que é muito emocional. Então, não, aquilo ali também faz parte da construção de uma saúde, um prazer pleno para o homem também. Só que muitos desprezam isso, focam meramente no ato, como se fosse uma performance, como se tivesse sempre estar disposto, disponível, pronto. E aí, quando não acontece isso, vem culpa, vem frustração, e aí vem adoecimento que pode acompanhar também, conforme essa carga emocional vai ser gravando. Para as mulheres, eu volto a repetir, para elas chegar no orgasmo, ter um momento assim mágico no relacionamento, está sempre vinculado ao afeto, ao amor, à emoção envolvida. E elas perseguem muito isso. Só eu sinto que as mulheres não têm a coragem para lutar por isso. Por essa razão, eu sempre falo na minha bandeira, que é a felicidade sexual. Todas as pessoas podem chegar lá, mas elas têm que lutar por isso. Né? Muitas vezes com a falta de tempo, mulheres estão sempre sobrecarregadas e têm pouco tempo, e elas necessitam, no momento do ato sexual, de um relaxamento, de uma... nós temos que falar muito das telas na hora da cama, né? Pessoas têm levado para o momento do relacionamento, checar, né, mensagens, às vezes pega até para olhar alguma imagem, alguma cena, para se estimular, mas acaba se distraindo. Isso tem sido bastante comentado e bastante prejudicial para essa plenitude, né? É grave pro sono, pro sexo. Então, cama é sempre sono. O que passar disso pode ser que vai distraindo o hábito da presença naquele ambiente. Então, o quarto de dormir, ele tem que servir para essas duas funções. Se você vai acrescentando funções, uma escrivaninha, um lugar de leitura, então coloca aquele ambiente em um lugar que tem uma outra função também, de você prestar atenção, de você estudar, de você trabalhar às vezes. Claro, a gente tem realidades e realidades. Mescla energias que não são interessantes para aqui. Mas uma situação ideal é cama, sono e sexo, intimidade. Beleza. Porque assim a gente consegue estruturar um lugar, um ambiente que tem aquelas duas funções. Então a mente já vai entrando para aquela função. Quando ela Um já ambiente chega dedicado àquilo. Vitor, agora eu quero uma palavra só. Quando o tema é a comunicação entre um casal, para que a relação sexual seja perfeita, a comunicação sexual tem que ser uma palavra só. Olha, uma palavra poderia ser ponte. Aí se puder explicar, então. Justifique. Ponte porque sem a comunicação a gente não tem a troca. Que começa ali, o sexo começa antes. Começa na comunicação, na troca de mensagens, na troca de olhares, na troca de tato, de carinho. Começa ali. E aí, isso já vai. Né? Isso, fato. Então, o homem ser caprichoso com essa higiene, ser detalhista, porque muitos esperam. E eu ouço muito isso, né? Na clínica. Não, porque a minha mulher tinha que estar. Aí eu pergunto, e você, como é que tá? E aí, então, a gente tem uma questão, assim, que não... Dois pesos, duas medidas, né? Então, a responsabilidade do homem para estabelecer essa ponte, ela tem que ser intencional. Mulher também, claro. Mas, quando eu falo do público masculino, que eu mais vejo na clínica, falo deles terem essa intenção, dessa consciência de o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está comunicando. O que você comunica quando não está falando.
com sua atitude, uma atitude de proteger, de trazer tranquilidade, ou uma atitude que deixa mais ansioso, deixa mais preocupado. Eu já recebi casos que representam uma seguinte frase assim: Victor, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, com tudo. Só que eu tô com um problema com a área sexual e tá estragando todo o prazer que eu deveria estar, toda a plenitude que eu deveria estar experimentando. E aí a gente conversando, investigando, avançando, tinha tudo a ver com ansiedade esse caso. Então, uma questão emocional atrapalhando a uma questão sexual e trazendo ruídos para essa ponte. Porque a parceira Talvez começa... um muro em vez de uma ponte, um atalho, né? É. Eu diria que a comunicação, ela é, numa palavra só, para a vida sexual, é ouro. Eu também quero ter um marido que me dê muito ouro, inshallah. Eu diria que é como se fosse a medalha de ouro, para que aqueles dois atletas do sexo, né, que eles fossem os vencedores, então colocando no pescoço a medalha de ouro, sabendo traduzir o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu gosto, como você gosta, quando a gente vai executar, de que maneira isso vai acontecer, principalmente quando chega as crianças, os filhos, né? Se o casal não tiver uma comunicação dourada, tudo vai enferrujar, né, Vitor? Vai ficar em último Até da falando de lista ensinar essas de crianças. necessidade. Exatamente, para que elas venham a ter, né? Porque se o casal não está bem alinhado com essa comunicação, eles ainda terão ruídos de comunicações. Provavelmente vai ser difícil de acessar as Exato. crianças para trazer uma... Quem vai deixar como uma herança para os filhos que a sexualidade é saudável, é boa, é gostosa, são os pais, né? Se ele aprender de outra forma, bem, mas normalmente é dentro de casa. E aí que tá. Normalmente os pais não têm essa intenção, essa intencionalidade, essa consciência de, poxa, preciso ter um diálogo franco e aberto. E a criança aprende por outras fontes. Lamentável. Mas voltando no gancho que você falou sobre a ansiedade tá, né, afetando o seu paciente até na horizontal, na cama, eu queria te perguntar, como os homens reconhecem quando eles têm um problema físico que está afetando a sexualidade deles ou quando eles têm um problema psíquico? Que armas você consegue usar para ajudá-los nesse quesito? Tá. A primeira coisa que a gente precisa observar é padrões, essa rotina, para observar se há prejuízos. Então, de repente, a gente está falando de uma situação onde a pessoa começa a reconhecer uma dificuldade de ereção. E aí, na conversa, na investigação, a gente identifica que a pessoa tem dificuldade de ereção quando faz uma refeição mais pesada e já quer ir para a intimidade. E aí, a gente vê que dá uma dificuldade fisiológica. Algo que é básico, mas que nem sempre a pessoa que é leiga reconhece, né? Pode ser isso. Então, ela já começa a olhar para a situação e fica assustada. Mas a gente está vendo que é um problema de rotina. Os diabéticos, quando tem um nível alto de glicose, né? A ereção vai ter dificuldade. O ponto é, não espera virar uma bola de neve. Se sentir algum problema, pergunta para um profissional, como a doutora Valéria, como um psicólogo pode trazer uma orientação, investigar melhor sua rotina, sua saúde como um todo. Então, quando nós falamos entre a diferença na sexualidade ali do orgasmo feminino, masculino, do ato sexual, eu queria ter pontuado isso, que o homem, ele não consegue fingir, né, quando ele não chega lá. E a mulher consegue. Isso às vezes é uma bênção, às vezes é um problema, né? Então, se não tiver uma boa comunicação, vira uma farsa, a vida toda uma farsa, né? Tem que comunicar. Porque se não tiver essa comunicação, ele começa a virar uma performance. Sim. Nós, como as mulheres, nós temos que viver utilizando uma equipe multidisciplinar. Então, uma fisioterapeuta pélvica, psicólogos, nós trabalhamos, sexólogos, trabalhamos em conjunto para resolver e descobrir se aquilo é físico ou é psíquico. O que eu percebo muitas vezes é que é uma mescla de tudo, mistura, né? Vira uma bola de neve, como você falou. Nós temos muitos recursos voltados para dentro da área da medicina mesmo, com os implantes injetáveis, uma reposição hormonal adequada, reposição hormonal com um objetivo um pouco mais natural, uma pegada mais natural, pode ser feito com hormônios bioidênticos. Nós podemos utilizar aparelhos, tecnologias para trazer a lubrificação de volta. Nós podemos fazer muito pelas mulheres. O que nós sentimos às vezes é que elas não chegam até a gente. Então eu pensei que com essa conversa a gente poderia ter agora um vínculo formado. Quando eu percebo que a minha paciente precisa de uma ajuda psicológica para a alma dela, vou encaminhar para você. E vice-versa. Quando você vê que o caso é físico, me honrar encaminhando para mim. E assim a gente começa aqui uma parceria que só pode dar certo, concorda? Com certeza, porque a gente não tem como dissociar. Né? O corpo e a mente estão operando juntos o tempo todo. Sim, são indissociáveis. Então, quando a gente fala de um problema profissional na vida do paciente, que ele não consegue... Então, quando a gente fala que o homem tem uma dificuldade de alcançar a plenitude do prazer, a gente precisa investigar todas essas áreas, porque às vezes ele está numa situação de sofrimento emocional e isso impacta dentro do casal, na comunicação, naquela ponte, naquele ouro, e se isso não for observado, vai criando uma bola de neve. Então,
identificou algum prejuízo, busca ajuda. Essa ajuda começa com uma informação, começa com uma pergunta. Doutora, aconteceu dessa forma. O que que acontece? Isso é saudável, não é saudável? Será que foi alguma coisa que eu fiz, que eu deixei de fazer? Porque a partir disso, você toma coragem para buscar a mudança. O que não dá é fazer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Não vai. Só que o problema vai crescendo e o relacionamento vai ruindo, né? Muito ruim isso. Vitor, fiquei muito feliz da gente conseguir bater esse papo aqui. Estou muito, muito grata a você ter tirado um tempo lá do consultório e ter vindo aqui tomar esse café comigo. Agora, eu vou fazer o que eu prometi. Eu contei para a minha audiência que nós tínhamos uma conexão muito antiga. E aí, vamos lá. Há muitos anos atrás, eu diria que quase 30 anos atrás, o Vitor era um bebê. Ele tinha um aninho de idade. Ele ficou órfão. A mãe dele e eu éramos muito amigas e tínhamos um vínculo de médica e paciente. Ela estava grávida do irmão, do Arthur. Nessa noite em que o pai dele faleceu, eu precisei cuidar de você, Vitor. E nós passamos muitas horas juntos. Você era um bebê e eu coloquei você como se fosse um macaquinho grudado aqui em mim. E eu chorava pelo que você tinha pela frente, por perder seu pai tão novinho. E eu pedi muito a Deus que você fosse abençoado, que você fosse um grande homem de Deus. E hoje eu sinto que Deus me ouviu, que a gente está aqui muitos anos depois e que aquela noite eu nunca vou esquecer. E acho que ela marcou você, seus irmãos, sua mãe. E eu sou grata a Deus por a gente ter vivido isso. Isso nos conectou, nos ligou. Então, muito obrigada por estar aqui comigo. Um grande homem de Deus, como eu pedi naquele dia que você fez. Obrigado, doutora. Com certeza você foi, assim, bênção na minha vida, porque, embora a minha memória não tenha registrado aquilo, né? As histórias que minha mãe sempre contou envolvem a sua presença, a presença do Dr. Cícero também. E com certeza vocês fazem parte dessa minha jornada. Estamos juntos. Obrigado.